Gente querida do terror, Nádia, sou o Romário Filho e acredito que é conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? A espécie humana se caracteriza por não parar no tempo. Ela é cíclica. A cada geração, conceitos, costumes, modo de agir, bonito, feio, vai sofrendo transformações. Eu acredito que seja característica do jovem. Eu já fui jovem, eu sei como eles pensam. Eles não estão nem certos e nem errados, eles são jovens. Na cabeça deles, eles não querem ser apenas mais uma geração, um elo na evolução humana. Não. Eles querem impor que o mundo começou a andar depois que eles chegaram. Tudo que aconteceu antes é desprezível, é ultrapassado, é brega. Sempre foi e sempre será assim. A guerra de gerações nada mais é que a necessidade de autoafirmação. Só que, até um determinado tempo, essas mudanças aconteciam paulatinamente e naturalmente. Era um crescente. Hoje parece que tudo mudou. Hoje não existe mais aquela coisa espiritual, aquela coisa de ter outro ponto de vista, de repente questionar o que foi ensinado pelos pais. Não. Hoje existem leis que obrigam a pessoa a descartar certo conceito e abraçar esse. Se você não concordar com a lei, é crime. Está tudo muito diferente. Mas eu não quero entrar nessa questão social. Poxa, vamos aqui cair num ciclo vicioso de discussões que não levarão a absolutamente nada. Uso a introdução apenas para pedir: assista o vídeo até o final e tire suas conclusões. Negócios às claras, amizades preservadas. Eu peço uns minutinhos do seu tempo, por favor, não pule essa mensagem. Para quem não me conhece, eu sou o Romário Filho. E hoje, o canal ainda comemora, temos alcançado os 1000 inscritos. Mas qual a importância de superar essa meta? Bom, ao chegarmos, o nosso canal passa a ser monetizado, ou seja, vídeos remunerados. Mas como funciona essa remuneração? A cada 1000 visualizações do canal, o YouTube paga uma unidade de referência. Eles têm as siglas. E qual o valor dessa unidade de referência? Ela vai de 20 centavos de dólares a 4 dólares. Uma diferença abissal. E quais os critérios utilizados pela plataforma para definir o valor a ser recebido por cada canal? Primeiro, é o número de inscritos. Por isso eu peço aos que já estão aqui há muito tempo, ou aos que estão chegando agora, inscrevam-se no canal. É fundamental, uma questão lógica. Quanto maior o número de inscritos, teoricamente, maior o alcance dos vídeos. Ou seja, o espaço passa a ser valorizado para os patrocinadores que querem ver suas marcas chegando o mais longe possível. Além da inscrição, nós temos outros itens importantes. Curtir e comentar. Curtir é o famoso dar o like. Comentar pode ser apenas um oi. E por que a importância? É que mostra à plataforma que você está aqui, que você participa, que tem interesse pelo canal. Na sequência, outros pontos fundamentais. Bom, para alguns vídeos tem o clique, o sino de notificações, para que o YouTube notifique quando o vídeo é publicado. Olha, tem muitas pessoas falando que o YouTube não está notificando, não quer entrar no mérito, e para nós também não é tão importante assim, porque quem gosta do canal, quem quer conhecer o canal, ou ver os vídeos, sabe que segunda, quarta e sexta, sem falta, entre 2 horas da tarde e 7 horas da noite, terá um novo vídeo.
Outro fator fundamental é a minutagem na visualização, ou seja, assistir o vídeo na íntegra, ou pelo menos um pouco mais de 50%. Porque se a pessoa entra, curte e não assiste nada, não é vantagem para o patrocinador, pois fica claro que a sua propaganda não foi visualizada. A plataforma nos dá oportunidades de buscar patrocinadores parceiros, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Então, se alguma empresa estiver interessada em parceria com a gente, entre em contato pelo nosso e-mail. Mas também, os parceiros podem ser pessoas físicas, você. E aí nós temos a opção do envio de Pix, colocando a chave e o QR Code na tela. Temos a opção do Hypar, que ele também, depois de um determinado número, passa a ser cobrado. E temos a grande opção de ser membro, de pertencer à Confraria Nádina, tendo algumas vantagens. Acesse ali no Seja Membro e irá conhecê-las. Eu sei que é chato o vídeo interrompido com todo youtuber repetindo os mesmos pedidos. Espero agora que você entenda a razão. Recado dado, resta agradecer a atenção e a paciência e voltar ao relato. Senhor Romário, muito bom estar com o senhor aqui e poder compartilhar uma experiência vivida por mim, que na verdade foram muitas, graças à profissão que escolhi. Mas há um divisor de águas que derrubou tudo aquilo que eu acreditava, ou que pelo menos considerava ser possível de acontecer. O meu nome é Rafael, fictício, mas tudo bem. Eu faço parte de uma geração que hoje respira por aparelhos e sobrevive apenas no meu imaginário e nas minhas lembranças. Eu sou daquele tempo que a gente só tinha a TV aberta, aquelas séries, aqueles filmes, aqueles enlatados. Eu faço parte do grupo que torcia pelos índios nos faroestes. Aquele grupo que dividia bem, polícia é polícia, bandido é bandido, que vibrava quando o mocinho vencia. E lógico, os grandes mocinhos eram os policiais. Claro que devia existir corrupção e não pouca dentro da polícia, mas polícia, era respeitada. Então, claro, crescendo nesse ambiente, o que eu sonhava ser? Jogador de futebol? Bom, claro que sim. Quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol e fazer o gol do título no último minuto e correr para a galera? Mas, infelizmente, minhas habilidades, ou felizmente, não sei, foram bem satânicas, bem cruéis. Olharam para mim e disseram: procura outra profissão que com a bola tu não leva jeito. E o outro plano, diria eu, o plano B, ser polícia. Não era uma vocação, era mais uma atração física. Eu queria me tornar aquilo que eu via nos filmes. Os carros, a sirene, as perseguições, as trocas de tiro. Claro, porque eu acreditava que eu daria um tiro e mataria 3. E que descarregaria uma metralhadora em cima de mim, bateria no pneu, no carro, pá, tchum, 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 e eu sairia ileso. Eu entrei para a polícia. Entrei para a polícia numa cidade gigantesca. E me meti naqueles tiroteios, naquela guerra. Bandido, mocinho, pelo menos no meu modo de ver, mas que as balas acertavam todo mundo. Eu estava há 3 anos na polícia. Polícia Civil. Já não tão empolgado com a profissão. Já meio com cicatrizes, principalmente de cagaços de situações difíceis que eu vivi. E de ver tombar parceiros, colegas, amigos que eu admirava e gostava. E não sei se é a ordem natural ou se a vida pronta para alguns. Vida pronta é muito bom, eu gosto quando o senhor fala assim. Mas quis o destino que numa varredura de rotina
um menino de 16 anos, pasmo, menino, 1,83 m, forte que nem um touro, no meio da noite, um 22. Seu Mário, 22. Para quem nunca tirou, a bala do 22, ela não tem uma direção, ela é assim. Então o cara quiser dizer para mim que aponta um 22 a 20 metros de distância e acerta onde estava mirando, ele está mentindo para ele mesmo. E o 22 não mata, mas faz estragos, porque a bala caminha por dentro. E nós cercamos uns trombadinhas que estavam fazendo algazarra, estavam dando problema numa determinada área, achando até que os moleques não estivessem armados, ou estivessem só com facas, até mesmo com 22. E na correria, o moleque simplesmente faz assim, ó, vira e pá, continua correndo, enquanto de repente eu senti um calor, olhei e disse, fui alvejado. Eu fui alvejado. E olha, aquela bala fez estrago. Engoli muita cama de hospital, passei por cirurgias. Mas, não sei se por destino ou por ser forte, consegui sair com algumas sequelas, mas nada que pudesse me colocar como fora dos planos da polícia. Só que eu queria continuar policial, mas não ali, não tendo aquela rotina de todo santo dia encarar tiroteio e invadir lugares que até o próprio Lúcifer se nega a entrar, porque sabe que a coisa pega. Então eu resolvi pedir transferência. E vou lhe dizer, eu não tinha assim nenhum destino, porque eu sempre nasci, cresci em cidade grande, mas eu queria respirar ares de interior. E não demorou muito, o meu pedido de transferência foi aceito. Porque, primeiro, os meus superiores deram graças a Deus quando eu pedi para sair. Não que eles acreditassem que eu estava fora de combate, mas tem sempre aquela superstição que bala é diferente de raio. Ela cai no mesmo lugar. E quem se for uma vez, irá virar alvo natural e colocará em risco aqueles que trabalham ao seu redor. Em outras palavras, alvejado vira azar. Vira alguém que a gente deve manter a distância. E a outra razão de eu ter sido aceito é que a cidade em questão era sob medida que eu esperava. Uma cidade pequena, com poucas ocorrências e com um contingente limitado. Então a cidade tinha uma DP. E eu seria muito bem-vindo, inclusive, devido à minha experiência. Na época, eu namorava já há uns 3 anos Natasha. E ela tinha sido assim, gigante, me apoiando nos piores momentos no hospital. E eu tinha um carinho muito grande por ela. Não era assim apaixonado, porque com a vida que eu levava, da forma que eu estava sendo calejado, eu estava pronto para todos os tipos de sentimento, menos aquele amor, aquela coisa, que na verdade, eu nem sabia se um dia sentia ou se sentiria. Mas eu tinha uma dívida com Natasha. Aí perguntei se ela gostaria de ir comigo. E a resposta me surpreendeu. Não. Sabe, eu fiquei até, digamos, aliviado e decepcionado. Porque eu achava que eu tinha o direito de não amar Natasha o suficiente. Mas ela não me amar a ponto de largar tudo e vir comigo, sabe, meu lado machão, meio que se sentiu ofendido. Mas pelo menos eu cumpri a minha parte. Ficava com aquela história de, vamos levando, namoro à distância. Eu digo, não, isso não existe. Namoro à distância não existe. E outra coisa,
Se você acha que o que sente por mim não é grande o suficiente para largar a cidade gigantesca, metrópole, com tudo que tem a oferecer para ir comigo para a roça, então, filha, não há por que apostar. E Natasha ficou. Eu me transferi. Cheguei, aluguei um apartamentinho num prédio de 4 andares, que era um dos poucos prédios da cidade, que é uma cidadezinha plana, seus 40 mil habitantes, sossegada, fria, não é aquela cidade assim de calor intenso. Claro, as 4 estações do ano. Tinha a pracinha, tinha o coreto, tinha a igreja. Eu tinha comigo que a escolha tinha sido sensata. E me apresentei, fui muito bem recebido. E a princípio, o delegado, Dr. Paulo, me designou para serviços internos. Claro, ele queria me conhecer, me testar. Eu achei até uma forma condizente. Eu achei até uma estratégia inteligente do responsável, né, pela civil na cidade. E aí eu fiquei. Olha, dei uma de escrivão. Tanto quando cheguei lá, encontrei os arquivos bem destruídos, bem fora de ordem, organizei tudo. O ambiente de trabalho era muito bom. Mas, ali preso, eu não cheguei a conhecer todo mundo de cara. E tinha o investigador Nestor, que era um cara comentado ali. Aí eu também não quis dar uma de curioso, de fazer perguntas, porque eu achava que tudo ia acontecer naturalmente. Mas ali, colocando os arquivos em ordem, eu vi muitos casos que o investigador Nestor estava à frente. Eu achei interessante, sabe? Uma figura de destaque. Mas o tempo passou de boa. 2 meses, eu peguei um plantão noturno. E ali estava eu, nas minhas atividades, que nada mais era ser telefonista, mas... Quando de repente, encosta uma viatura. Desceram 2. Um eu já tinha, sabe? Não era a primeira vez, eu tive um contato, senti uma coisa assim meio de vista, de longe. E outro grande e forte. Chegou chegando. E nervoso. Aí passaram, entraram para a sala das armas. Nossa, pegaram o que tinha de mais pesado ali. Estava eu e o Natanael, que era um colega já antigo de casa, já de idade. Então, era a figura ideal para um plantão noturno. Mas daí, o cara que chegou cheio de, vamos dizer assim, não estresse, mas tensão, olhou para mim e falou: "Você é o novato?" Quando eu olhei, ele tinha um crachá, investigador Nestor. Eu digo: essa figura. Sou sim, senhor. Esse senhor é o caralho. Vem com a gente. Eu digo: como? Vem com a gente. Não, mas eu tô de plantão. Vem com a gente, cara. Aí o Natanael me olhou assim, virou as costas e saiu. Porra, nem o veterano fala qualquer coisa. Vou eu dizer para ele que fui designado pelo Dr. Paulo, que eu não podia abandonar meu plantão? Eu não. Aí entramos. Eu, Nestor e o Amilcar. O Amilcar ia dirigindo. E eu sentado atrás. Aí eles saíram com tudo. E tinha um detalhe. Eles colocaram o Natanael e eu naquele plantão porque Natanael não tinha família.
E a minha família estava distante. E era a véspera de Natal. O que poderia estar acontecendo naquela cidade em véspera de Natal? O Nestor, um policial já tarimbado, estar tão tenso e pedir reforço. Aí nós estávamos indo numa velocidade considerável e ele... Eu tive boas referências tuas. Foi bom de combate, né? Eu pensei em fazer uma piadinha, algo para descontrair, mas pensei que não seria assim de bom tom. Digo, sim senhor, eu tenho uma experiência considerável. Muito bom, cara, muito bom. Nós vamos precisar de gente boa, que a treta é grande. Aí eu perguntei, mas do que se trata, senhor? Ele olhou, parceiro, sabe, trocaram aqueles olhares. Aí disseram, eu prefiro que você veja pessoalmente. E não há como explicar. Senhor, mas nós fomos desviando daqui, desviando dali. Aí eu ainda perguntei, vamos ter reforço, senhor? Ele disse, na noite de Natal? Sonha. Só retardado que faz diligência numa noite como hoje. Aí no meio do caminho ele deu uma guinada para a esquerda, entrando umas estradinhas vicinais. E o mais engraçado é que o tempo mudou do nada. Até então estava aquele calor de Natal, assim, de verão, de dezembro, mas nada absurdo. Mas a mudança foi forte. E até a temperatura caiu, ficou meio neblinado. Eu digo, o que está acontecendo? Outono, verão? E chão comendo. Foi quando? Vimos do lado esquerdo, assim, no alto, uma casa, mas uma senhora casa. E com vários carros estacionados no pátio. E até me chamou a atenção, eu digo, puta que pariu, o povo daqui gosta de carros antigos, só modelos nobres, mas antigos. Não eram velhos, muito longe disso, muito pelo contrário. Eles pararam num local estratégico, Nestor passou rádio. Acredito que só para Natanael, não tinha outro no DP, dizendo que tinham chegado no local e que iria sair para averiguação. E saímos, Nestor e eu. Aí passamos uma porteira, fomos nos embrenhando e eu comecei a ouvir os gritos. Eram uns gritos estranhos, era uma música. Eu pensei, porra, isso aí é coisa pesada. E ainda perguntei, desculpa senhor, mas o que é isso? É uma festa de Natal com som alto, mas e daí? Eles estão no meio do nada, eles não estão incomodando, o que está acontecendo? Ele olhou para mim e disse, bem-vindo a Natal satânico. Eu digo, como é que é? Ele disse, filho, o que você verá aqui é de arrepiar os mortos. Há anos eu estou atrás. Em cada Natal acontece num local totalmente diferente. Eu disse, mas acontece o quê? Ele falou, o pior que você pode imaginar. Tá, mas exatamente nós estamos fazendo o que aqui? O que vamos chegar atirando? Ele simplesmente olhou para mim, você só cuida das minhas costas, só me dá a retaguarda, o resto deixa comigo. Senhor, nós fomos nos embreando nos jardins e coisa,
E não tinha ninguém na rua ali, só os carros. E tinha uma porta gigantesca. Eu podia ver pelas janelas. Meu Deus do céu. Era um jogo de luz, era uma coisa louca, assim, eram figuras que não dava para ver se era homem, mulher, se era o quê. Aí tinha gritos, gritos de horror, tinha... Seu Mário, era estranho, saiu uma fumaça, era uma coisa louca. Umas luzes vermelhas, outra hora, sabe, pretas, amarelas, era... E aquele som aumentando e de repente um cheiro, mas um cheiro horroroso. Eu digo, puta que pariu, o que é isso? Eu não sabia dizer se aquilo era enxofre, se era carniça, se era... Que loucura! Aí quando eu estava bem assim, atormentado, Nestor só olhou e disse, preparado? Digo, tô, então vamos. Saímos correndo e entramos por aquela porta. Senhor Mário, eu achei que nós seríamos recebidos a bala. Aquelas criaturas que estavam ali nem perceberam a nossa presença e continuaram. Quando eu falo continuaram, seguiram fazendo aquilo que já faziam antes da gente chegar. Eram cenas grotescas, horríveis. Eles eram humanos e não eram. Eles estavam vestidos e não estavam. Eles faziam sexo, mas não faziam. E aquele som, aquele cheiro horroroso, aquela gritaria. E sentado ao fundo, senhor Mário, tinha uma figura que eu não consigo definir. Não era homem, não era bicho, não era. Meu coração estava milhão, aquilo era um pesadelo. E nós fomos entrando. E eu vi que Nestor ia em direção àquela figura no meio de todos, assim, tinha uma espécie de corredorzinho, que as festas aconteciam dos dois lados, mas o corredor que dava naquela figura, sentado na espécie de trono, sendo, sabe, acariciado, sendo sei lá o quê, por algumas mulheres, que devia ser mulher, mas não sei o que era. Corpo bonito, sabe, aquelas roupas assim, só de, eu não sei como é que chama aquilo, sutiã, sei lá se é sutiã, sei lá o que é. Aí barrigas de fora, aquelas saias tipo egípcias, umas coisas, e dançando e se contorcendo, e aquele senhor que nem um pachá. Foi quando Nestor chegou perto e disse, finalmente eu te encontrei. Quando aquele monstro pensou em reagir, ele deu pá! Mas pegou na cabeça. Foi um grito só, foi horror. Aquela criatura dava um rosnado, uma coisa assim. Senhor Romário, aquilo não era desse mundo, aquilo não era desse mundo, não era desse mundo, não era não. Eu sei que os frequentadores, aqueles que estavam ali dançando ou fazendo sei lá o que, começou aqueles gritos, começou aquilo tudo, e foram saindo.
Mas eles desviavam da gente. Eu estava em choque. E aquele monstro levantou de novo e o Nestor, pá! E deu um terceiro. E aquele monstro que era gigantesco chegou e abraçou, agarrou o investigador. E saiu um grito. Saiu um som. Que aquela casa parecia que estava se rasgando ao meio. E aquilo era gigantesco. O interior era muito maior, mas infinitamente maior do que a parte externa. Aquilo era outro mundo. De repente começou a se partir, eu ouvi aquela explosão. As últimas palavras que vieram de Nestor é: saia daqui. Saia enquanto pode. E eu vi ele sumir junto com aquela criatura no meio de uma situação que eu não sei se era fumaça, eu não sei o que era. E eu percebi que aquele lugar, que na parte interna com certeza não tinha nada a ver com o que eu vi, a casa, aquilo ia desmoronar. E eu saí correndo. Eu saí correndo e tremia tudo. Eu saí correndo no meio de aqueles participantes. Parecia que aquela porta da frente não chegava nunca. E aquela porta da frente era só um quadro, assim, sei lá, um retângulo. E do lado de fora era tudo escuro, eu não entendia nada. E o mais engraçado é que quando nós entramos, caminhamos pouco para chegar até o altar, o trono, o raio que os parta, não sei. E quando eu tentava sair, quanto mais eu corria, mais distante ficava. Aí eu comecei a sentir ondas, umas energias, uma coisa que, sabe? Senhor, mas não, eu tento explicar, eu juro que eu tento. Mas eu não consigo. Eu só sei que quando eu cheguei na porta, eu pulei. Quando eu pulei, todos aqueles estrondos, tudo aquilo que estava acontecendo fez zum. De repente, eu vi uns movimentos em volta, uns barulhos estranhos. Eu estava deitado, todo sujo, o chão estava molhado, no meio de um campo, vamos dizer assim, e tinham algumas vacas pastando em volta de mim. Quando eu olhei para trás, a uns 100 metros, sei lá, onde deveria estar a casa, tinha apenas uns escombros. E aqueles jardins, aquilo tudo que eu vi, aqueles estacionamentos de carro, nada. Era só campo, mato, escombros. Eu saí caminhando. Fiquei imaginando, talvez a viatura esteja ali. Talvez o outro colega, que honestamente eu não lembrava o nome, eu não lembrava, era um branco. Já que ele não entrou para dar apoio, ele não iria fugir, nos deixar ali.
Não. Aí, de fato, quando eu cheguei na estrada, a viatura estava no local. Com chave, com tudo. Mas não tinha mais ninguém. Eu bati rádio. Pedi reforço. Logo vieram policiais civis da ADP e militares. 3 carros encostaram, me viram naquele estado. Eu não conseguia falar nada, eu estava meio que em choque. Aí queriam me levar para o hospital. Eu digo, não, vamos para a DP, vamos para a DP. Cara, tá todo lenhado, tá todo machucado, não, vamos para a DP, vamos para a DP. Aí eu fui, cheguei lá, estava o Dr. Paulo. Ele olhou para mim e perguntou, o que aconteceu contigo, cara? Aí eu comecei a contar. Mas na introdução ficou todo mundo me olhando. Inclusive Natanael estava. Aí Paulo perguntou, você saiu na viatura com quem? Com o investigador Nestor. O Natanael viu quando eu saí. O Paulo olhou para Natanael, ele fez a mesma cara que tinha feito quando eu saí naquela noite. Aí ele se retirou, não falou nada. E eu estranhei também que, poxa, era 25 de dezembro. Era o Natal. Estavam todos trabalhando. Foi quando eu disse, o que está acontecendo? Por que vocês estão aqui? Eu não estou conseguindo entender nada. Aí o Dr. Paulo chamou um investigador e disse, leve-o para o hospital. Aí eu quis perguntar de novo. Aí o Dr. Paulo simplesmente disse, você não está em condições de nada. Vai se cuidar, rapaz. Depois a gente conversa. E a investigadora, a Ana Cláudia, é muito bonita, muito decidida, saiu para o hospital sem dar um pio. E eu fui do lado dela assim, meio que olhando para o céu. Aí chegamos lá, ela desceu, vieram com uma maca, me levaram. 2 dias depois, chegaram lá o investigador Paulo e um homem que eu não consegui definir na hora, assim, mas bem vestido e coisa. Depois que eu fui saber que era a Polícia Federal, ele pediu para eu contar a história. Eu contei. Foi quando eu fiquei sabendo que já era 3 de janeiro e que eu havia desaparecido e que o Natanael, quando eu saí, entrou em contato com o Dr. Paulo, com os outros investigadores, dizendo que eu tinha surtado, que eu estava ali no plantão, de repente eu saí conversando com absolutamente ninguém. Foi quando eu fiquei sabendo que o investigador Nestor, ele era citado por todos ali, porque ele era respeitado, porque tinha um histórico incrível de combate a pessoas não gratas, mas não só do universo que nós considerávamos normal. Sr. Romário. A grosso modo, a gente podia dizer que ele era um caça-fantasma, mas era um homem respeitado. E quando eles diziam era,
É porque o investigador Nestor havia desaparecido, dado como morto, há 14 anos. E que procuraram pela região toda. Ele sumiu. E o que mais impressionou nessa história foi quando eu estava na DP, eu descrevi a casa que encontramos ali. E eu não poderia ter criado, porque realmente aquela casa, aquela mansão, era a sede de uma fazenda que havia sido destruída, havia sido colocada no chão por um incêndio sem precedentes. E aquele cidadão da Polícia Federal que estava na minha frente era, na verdade, um psiquiatra, um investigador respeitado, que conversou comigo por horas. Eu achei, se foi a minha carreira. Pronto, fui dado como doido. Pelo contrário, Sr. Romário, eu consegui solucionar um caso que estava em aberto, que havia custado a vida de um dos policiais mais considerados e respeitados da região. E com o meu histórico de ter sido vítima de uma bala de 22 e ter ficado fora por algum tempo no hospital, esse investigador que estava à minha frente, esse médico, esse doutor, essa autoridade, sei lá como eu iria chamá-lo, ele concluiu que diante do que eu tinha sofrido, eu consegui abrir uma janela. Mostrei uma aptidão de enxergar o que pessoas normais não conseguiam, e até mesmo de, pasmem, Sr. Romário, viajar no tempo. Então, ao invés de ser considerado um maluco, eu fui transferido para um departamento que faz de conta que eu não disse isso. Existe para estudar esses fenômenos. Sr. Romário. Alguns chamam de mediunidade, outros chamam de sair do corpo, outros chamam de... Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo comigo, que tinha acontecido comigo. Mas simplesmente eu havia sido transferido para um departamento que oficialmente não existia. E ficou claro para mim que eu teria muito que estudar e desenvolver. E foi o que eu fiz. E o resultado de anos de trabalho, de estudo, foi que eu me transformei no que eu sou hoje. E o que eu sou hoje? Apenas um inscrito do seu canal que resolveu contar uma experiência vivida. Mas antes de concluir, eu quero voltar um pouco para o início desse relato, acreditando que o senhor lembra que eu citei a minha namorada, que estávamos juntos há um bom tempo, que ela foi muito legal comigo no hospital, que eu dei para ela a opção de vir comigo. Ela não quis, que nós terminamos o namoro. O senhor lembra, né? Claro que lembro. Pois bem, Sr. Romário, segundo depoimentos das pessoas que estiveram comigo no hospital, tiveram contato comigo, enfermeiros, médicos,
essa moça jamais existiu. E no longo período que eu permaneci no hospital, longo esse que me pareceram apenas alguns dias, ficavam todos alarmados comigo, conversando sozinho, conversando com uma jovem que ninguém conseguia enxergar. Os diagnósticos foram os mais variados, mas nenhum a ponto assim de me arquivar na pasta dos insanos sem perspectivas. Não. Eu caía mais no diagnóstico dos sintomas normais encontrados, sintomas pró-traumáticos encontrados em alguns pacientes que tinham sofrido o que eu sofri. Mas é lógico que nos meus estudos eu tive curiosidade de procurar saber quem era aquela jovem. E ela não foi fruto da minha imaginação, não. Ela realmente existiu. Mas ela havia falecido 2 décadas antes, naquele hospital, exatamente no apartamento em que eu estava internado.